Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 4 verso 43. Introdução. João 4 é um capítulo rico em teologia e revelação. Ele narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, um diálogo que revela a natureza da adoração verdadeira, a identidade messiânica de Jesus e a universalidade da salvação. O versículo 43, depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia, marca a transição de Jesus de Samaria para a Galiléia, um momento aparentemente simples, mas significativo dentro da progressão narrativa e do ministério de Jesus. Ele serve como uma ponte entre o impacto do ministério de Jesus em Samaria, onde muitos creram, e o início de uma nova fase de seu trabalho na Galiléia. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural de João 4 é fundamental para entender a importância do versículo 43. A rivalidade entre judeus e samaritanos, mencionada no versículo 9, era uma realidade social e religiosa profunda. Os samaritanos tinham uma linhagem religiosa diferente, derivada de um sincretismo religioso após o exílio assírio, 2 Reis 17. Eles adoravam em um monte diferente Gerizim, versículo 20, e tinham seu próprio Pentateuco, diferente do dos judeus. A viagem de Jesus por Samaria, em vez de contorná-la, já era uma quebra de barreiras culturais. Os 2 dias que Jesus passou em Samaria, verso 40, são notáveis, porque demonstra sua disposição em ministrar a um povo desprezado pelos judeus. Isso demonstra o caráter inclusivo do reino de Deus, o qual não possui nenhum tipo de acepção de pessoas. Interpretação. A partida de Jesus para a Galiléia, mencionada em João 4 verso 43, não é apenas uma mudança geográfica. Teologicamente, ela representa a expansão contínua do reino de Deus. O fato de Jesus ter passado 2 dias em Samaria, verso 40, resultou em uma grande colheita espiritual, com muitos samaritanos crendo nele, versos 41 ao 42. Ao partir para a Galiléia, Jesus continua a cumprir o propósito divino de levar a salvação a todos os povos, Mateus 28 verso 19. Do ponto de vista da teologia reformada, a soberania de Deus é evidente em como Jesus direciona seus passos, guiando-o para onde a colheita está madura. O versículo 44, Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra, pode parecer desconexo, mas ressalta a dificuldade que Jesus enfrentaria em sua região natal, e como, apesar disso, ele seguia em obediência à vontade do Pai. Para os crentes de hoje, este versículo nos lembra que Deus nos chama para servir em diferentes lugares, algumas vezes fora de nossa zona de conforto, onde podemos encontrar pessoas receptivas à mensagem do Evangelho. A disposição de Jesus em ir para onde Deus o chamava, mesmo em face de desafios e rejeição, serve como um exemplo poderoso de fé e obediência. Veja as referências em Mateus 28 verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este versículo, conhecido como a Grande Comissão, ecoa o tema da expansão do reino de Deus. A partida de Jesus para a Galiléia em João 4 verso 43, é um passo prático em direção ao cumprimento dessa comissão, mostrando que o Evangelho não está limitado a uma região ou grupo étnico específico. Atos 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A menção de Samaria neste versículo é particularmente relevante. O ministério de Jesus em Samaria, narrado em João 4, antecipa o cumprimento desta profecia em Atos, quando os crentes levarão o Evangelho a este povo. A partida de Jesus para a Galiléia após o tempo em Samaria demonstra a progressão do Evangelho, preparando o caminho para a obra missionária da igreja primitiva.